Bom dia, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para a aula de hoje, eu trouxe um assunto muito importante para tratar com vocês. Hoje, nós vamos falar sobre a invenção da imprensa. Então, por favor, abram os livros de vocês nas páginas 70 e 71 para acompanhar a explicação. Antes de tudo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já imaginaram como seria tentar aprender a ler e escrever sem que existisse livro? Provavelmente seria bem mais difícil, não é? Então, é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. A invenção dos livros impressos, como conhecemos hoje em dia. Ou também podemos chamar, como está aí no livro de vocês, a invenção da imprensa. Como vocês podem observar nos seus livros, revistas e até celulares, hoje em dia nós estamos vivendo rodeados de letras impressas e também digitais. Mas é importante que vocês saibam que os livros, dessa forma como nós conhecemos, nem sempre foram assim. Antigamente, há quase 6 séculos, o que corresponde a mais ou menos 600 anos, existia um profissional chamado copista. Os monges copistas eram responsáveis por fazer as cópias escritas à mão dos poucos livros que existiam naquela época. Esse trabalho de copiar livros inteiros era muito difícil, trabalhoso e demorava meses para ser concluído. Levando em consideração o esforço e a demora para concluir essas cópias, os preços desses livros eram caros e, por isso, o conhecimento científico que existia naquela época acabava sendo pouco compartilhado. Ou seja, a maioria das pessoas que viviam há 600 anos atrás não tinham acesso à educação. A seguir, eu vou mostrar para vocês exemplo de como os nossos antepassados escreviam e quais os materiais eles usavam. Acompanhe no livro. Primeiro, os sumérios. Os sumérios são uma das civilizações mais antigas que se tem notícia. Viviam na antiga Mesopotâmia, na região onde fica localizado o Iraque nos dias de hoje. Esse povo, há cerca de 3.100 anos antes de Cristo, usava uma espécie de barro, conhecida como argila, para gravar suas escrituras. O segundo, os egípcios. O povo egípcio, há 1.400 anos antes de Cristo, também possuía uma forma bastante particular e diferente para escrever. Para gravar as suas escritas, eles utilizavam uma planta chamada papiro, e nela escreviam seus hieroglifos, que são símbolos usados para representar como se fossem as nossas letras. E por último, na página 71, temos outro exemplo, os chineses. Os chineses também desenvolveram a sua própria forma de registrar suas escrituras. Na China, era comum que se usasse seda, que nada mais é do que um tipo de papel muito fino e frágil. Mas tudo isso começou a mudar a partir do século XV, por volta do ano de 1439 d.C., quando um alemão chamado Johannes Gutenberg teve a brilhante ideia de criar um equipamento muito útil, que foi capaz de mudar o modo de escrita no mundo e solucionar o problema de demora para copiar livros. Os nomes deste equipamento são imprensa ou também prensa móvel. O equipamento funciona da seguinte forma. O inventor Johannes Gutenberg fabricou várias letras individuais para que elas pudessem ser colocadas e recolocadas de diferentes maneiras, para assim formar diversas palavras. Após as letras serem organizadas em sequência, formando a palavra que o inventor quisesse, elas eram postas na máquina e pintadas com tinta a óleo, com a ajuda de um pincel. Por fim, um papel era colocado por cima das letras e prensado pela máquina. E foi dessa forma que surgiram os primeiros livros impressos, um dos eventos mais marcantes da história e que mudou a humanidade para sempre. O primeiro livro impresso pela máquina de Gutenberg foi uma versão da Bíblia. Essa Bíblia ficou conhecida como a Bíblia de Gutenberg. Por hoje é só. Até a próxima aula e tchau, tchau.